Que bom estarmos dialogando com educadoras, educadores da infância e da adolescência. E que bom falar sobre eles. E falar sobre nós. Educadoras e educadores da infância, sempre que falamos da infância, falamos de nós. E sempre que falamos de nós, temos que falar da infância e da adolescência com que trabalhamos. Vamos falar sobre o ECA na escola. O Estatuto da Criança e do Adolescente na escola. Eu gostaria de começar colocando esta pergunta. Quando chega o ECA, em que momento a escola estava? Em que momento nós, docentes, estávamos? Eu acho que estávamos num momento em que havia certa resistência a que entrasse o reconhecimento da infância e da adolescência como sujeitos de direitos. E havia resistência não porque você, professor, eu, professor, resistíssemos a reconhecer a infância e a adolescência como sujeitos de direitos. A resistência estava na própria escola, estava no currículo. A escola e o currículo estavam pensados para preparar a criança e adolescente como se fosse uma mercadoria para o trabalho. Essa visão de mercadoria, do aluno, mercadoria a ser preparada, qualificada para o trabalho, isso nos afastava, distanciava da ideia do aluno como sujeito de direitos. Por outro lado, nós pensávamos a criança não como criança, mas como futuro adulto. Eu diria que nós tínhamos dificuldade de ver em cada rostro de criança, de adolescente, uma criança e uma adolescente. Víamos um adulto. Quando chegasse a ser adulto, teria direitos, mas enquanto criança. Então, essa era a realidade que nós vivenciávamos quando chega o ECA. Quando ele chega, cria um certo impacto. Em alguns professores, uma certa rejeição. A criança, direito, a criança tem que aprender deveres. Se nós deixamos a criança como sujeito de direitos, vai nos complicar. Então há uma certa rejeição à ideia de reconhecer a infância e a adolescência como sujeito de direitos. Mas pouco a pouco eu diria que fomos avançando. E a própria infância e adolescência, que foi se afirmando como sujeito de direitos, ela foi reeducando nossa visão da própria infância e adolescência. Eu acho que teríamos que, em vez de ser contra o ECA, teríamos que agradecer. Agradecer um estatuto que nos diz, educadora, educador, você não está preparando mercadoria para o trabalho, para o mercado, para o emprego. Você está tratando com seres humanos concretos, que têm uma história, que têm direitos. Este reeducar nosso olhar sobre a própria infância e adolescência, eu acho que em parte devemos ao ECA. Mas veja, naquela época já havia uma coisa muito interessante dentro de nossas escolas. Nós já tínhamos décadas de movimento docente em que os trabalhadores em educação se afirmaram sujeitos de direitos. Direito a salário, direito a condições de trabalho, direito à carreira, direito à formação, direito à dignidade, a ser tratados como gente. Essa consciência que nós tínhamos de sermos sujeitos de direitos, eu acho que ajudou muito para que nós reconhecêssemos que não somente nós, mas como nos falava o ECA, os alunos, os educandos, as educandas, as crianças, adolescentes, também
são sujeitos de direitos. Esse foi um grande salto, a meu parecer. Por quê? Porque se foi muito importante considerar-nos, reconhecer-nos sujeitos de direito como trabalhadores em educação, eu acho que o salto que nos demos ao reconhecer os educandos como sujeitos de direitos completou esse salto. Aí a escola, a relação pedagógica, passou a ser uma relação de sujeitos de direitos com sujeitos de direitos. Não uma relação de alguém que qualifica uma mercadoria para o mercado. Será muito pouco. Eu acho que o ECA nos trouxe dignidade para a nossa condição docente. É muito mais digno sermos profissionais da garantia de direitos, de sujeitos de direitos concretos, crianças, adolescentes, jovens ou adultos, quem trabalha com os adultos, do que sermos qualificadores de mercadoria para o trabalho. Neste sentido, eu diria que o ECA, com todo esse movimento de afirmação da infância e adolescência como sujeito de direitos, é um dos marcos fundamentais, não só na sociedade, não só para reconhecer a infância e a adolescência como sujeito de direitos, mas é um marco fundamental na escola. A escola passa a ter que se pensar como tempo, espaço de direitos. E nós, profissionais, tivemos que nos pensar como profissionais de direitos. Eu acho que este é o movimento que deveríamos ver. E agora quando vamos ter um curso para repensar um pouco essa história, rica história do ECA em nossa sociedade, eu acho que é muito importante que, como educadoras e educadores, pensemos o quanto temos que agradecer ao fato de nós, com nossas lutas, termos avançado na consciência de nossos direitos e termos tido um estatuto que nos chamou a atenção. Não é suficiente você, educadora e educador, se ver como sujeito de direitos. Fica incompleta essa sua imagem. É necessário completá-la. Como? Reconhecendo que você é um profissional que garante os direitos de crianças, de adolescentes, que o ECA afirmou, reconheceu e está aí para nos alertar até onde estamos realmente respeitando esses direitos, reconhecendo que cada infância, cada criança, cada aluno, na minha sala de aula, na sua sala de aula, são portadores de direitos. Esta seria uma forma muito interessante de aproximar-nos do ECA na escola. Não, por favor, já escutei falar, o ECA o que trouxe foram problemas. Essas crianças o que precisam é saber de seus deveres. Eu diria para vocês, educadoras e educadores, se alguma coisa a infância, sobretudo popular, teve que aprender em nossa longa história, é que só é sujeito de deveres. Entre nós, o povo, só tinha o dever de trabalhar, o dever de ser ordeiro, o dever de nos obedecer, o dever de agradecer. E agora o povo não quer só isso. O povo diz, somos sujeitos de direitos. Se o povo se afirma sujeito de direitos, a infância popular, que chega cada dia às nossas escolas, exige também ser reconhecida como sujeito de direitos. Este seria o sentido deste curso que vamos participar. E eu acho que é um curso em que todos nós vamos, sem dúvida nenhuma, ganhar, já digo, não só a criança que vai ganhar, insisto neste ponto. Não pense, a criança vai ganhar porque vai ser reconhecida como sujeito de direitos. Não é só isso. A infância vai ganhar e quando a infância ganha, nós educadores ganhamos. Quando a infância perde, nós perdemos. Nossa vida está tão atrelada à infância, pedagogia,
condutores da infância. Não tem jeito. Nossas imagens estão tão atreladas às imagens da infância que nós somos obrigados a nos ver no espelho da infância. E se o rosto dessa infância é um rosto positivo, digno, sujeito de direitos, podem ter certeza que a imagem nossa, que vai ser refletida numa criança, uma adolescente reconhecida sujeito de direitos, vai ser ainda mais nítida enquanto profissionais de direitos, profissionais que podemos reivindicar e lutar por nossos direitos. Insisto neste ponto, não tenham medo de estudar o ECA, não tenham medo de ler sobre o ECA, não tenham medo de reconhecer a infância e a adolescência como sujeitos dignos de todos os direitos humanos.